Bom dia, queridas crianças. Hoje nós voltamos com o nosso livrinho de ciências, onde nós iremos aprender, Nós iremos ver esse conteúdinho sobre as plantas, Os vegetais, seres que são tão importantes na nossa vida, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver hoje sobre as plantas. Nós vamos ter as plantas. As plantas ou os vegetais, como nós sabemos, elas são seres vivos, como nós, seres humanos, Elas, como todos os seres vivos, elas nascem, elas crescem, ela reproduz, ela envelhece e morre, tá certo? São seres vivos. Abaixo nós temos aí, os destaques. A palavra destacada aí, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nos slides das videoaulas, as palavras que estão destacadas, as palavras que estão em negrito, tá certo? Porque a tia foca mais nas atividades que serão, as questões que serão cobradas nas nossas atividades, tá certo? Então, vamos lá, prestando bastante atenção. As palavras em destaque, ainda mais, tá certo? Vamos lá. Nós temos aí flora, o que é flora, Um conjunto, de todas as plantas que caracterizam uma região ou um local, Inclusive, a gente já viu bastante essa palavra, tanto em ciências como em português, por exemplo, certo? Flora, um substantivo coletivo. Nós temos as plantas também, elas são seres pluricelulares. Por quê? Porque elas são compostas de várias células, porém, são diferentes das dos animais, porque elas não conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da fotossíntese, no caso, Então, não esqueçam, as plantas são seres pluricelulares. Para realizar a fotossíntese, a planta ela precisa de água, gás carbônico e luz solar. Durante a fabricação do seu próprio alimento, a planta ela retira do ambiente, daqui da natureza, o ambiente onde nós estamos, o gás carbônico ela produz o oxigênio, que é liberado ao meio ambiente, o gás que é indispensável à nossa vida, que é o que nós adquirimos a partir do processo de fotossíntese realizado nos vegetais, nas plantas. Então, vamos acompanhando aí. Aqui, meus amores, nós temos um esquema do processo de fotossíntese, como a tia acabou de falar. Nós vamos ter aí, pela raiz, aí embaixo, você pode estar observando, a planta, ela absorve a água e sais minerais, Que aí eles vão serem transportados aí pelo caule para todas as outras partes da planta, onde vai ter o que? A glicose, o alimento da planta. E a planta, ela para fabricar o seu próprio alimento, o processo de fotossíntese, ela vai absorver, quer dizer, ela vai pegar para si o gás carbônico e aí ela vai liberar o gás, o oxigênio, que é o gás indispensável na nossa vida. Isso, gente, o processo de fotossíntese, não esqueçam, observem direitinho a imagem. Ele vai ser fabricado a partir o quê? Da luz solar, tá certo? Vocês estão vendo aí, a energia solar, o sol, na presença do sol. Então, a planta, ela absorve água e sais minerais pela raiz, onde ela vai absorver o gás carbônico, vai liberar o oxigênio para nós na atmosfera. Isso na presença da luz, ela fabrica, na luz solar, do sol, ela fabrica o seu próprio alimento. Nós temos aí a glicose. Quem vai fazer o transporte da água e sais minerais para todas as partes da planta? O caule. Então, vamos lá. Nós temos as plantas, elas se dividem em partes e cada parte tem a sua função. Muito interessante, Cada parte da planta, isso a gente vê desde lá. Maternalzinho a gente estuda sobre as plantas, As plantas são seres vivos, crianças, assim como nós, seres humanos, assim como os animais. Precisam de amor, precisam de carinho também, precisam de cuidados. Elas são muito especiais. Então, nós temos as partes da planta que a tia sempre fala. Flores, frutos, folhas, caule e raiz. E cada parte muito interessante, cada parte tem a sua importância. Vamos lá, começando com as flores. As flores são responsáveis por guardar as células masculinas e femininas da planta. Nós aprendemos isso, que ela é o órgão reprodutor da planta, as flores. E as flores, como nós sabemos, elas são muito usadas em ornamentações para decorar os ambientes. Elas embelezam os ambientes, certo? Nós encontramos em jardins, Em qualquer lugar que a gente for, nas igrejas, onde a gente for, festas de aniversário, eventos públicos, sempre a gente vai encontrar jarros de flores, embelezando, passando uma harmonia para quem vai visitar o ambiente, Então, as flores, não esqueçam, o órgão reprodutor, elas guardam as células masculinas e femininas, Os frutos, é uma delícia,
são responsáveis por proteger a semente durante o seu desenvolvimento. E a semente é responsável pelas funções de reprodução e dispersão, pois é a partir dela que novas plantas da mesma espécie serão geradas. Você pode observar aí, na segunda imagem, várias frutas, né? Frutas que são muito importantes para o desenvolvimento nosso, desenvolvimento do ser humano. É importante que nós nos alimentamos das frutas e que dentro dela, né, tem o caroço, que é dele que algumas plantas, claro, nascem do caroço, da semente, como se diz, que vai ser plantada em terra fértil, em terra boa, e aí vai nascer uma nova plantinha, certo? Então, as frutas, que das frutas nos alimentamos, podemos comer crua, podemos fazer inúmeras receitas, né? Que a gente vai fazer, né? Faz suco, faz vitamina, faz doce das frutas. E são importantes na nossa alimentação. Depois nós temos as folhas. As folhas também são responsáveis pela fotossíntese, como nós sabemos. A respiração das plantas ocorre pelas folhas, por meio da captação da luz solar necessária à produção do seu próprio alimento, pela respiração e transpiração. Ok? Pelas folhas. A tia colocou a imagem das folhas. Existem diversos tipos de folhas, vai depender de cada espécie vegetal. Folhas pequenas, folhas grandes e assim vai. Não esquecendo o detalhe. É pelas folhas que a planta realiza o processo de fotossíntese, respiração e a transpiração. O caule é responsável pela sustentação da planta e pela condução das substâncias que devem ser levadas para todo o vegetal, como a tia disse. Ele que vai levar. Temos aí diversos tipos de caule também. Nós sabemos que o caule tem caules comestíveis, como o caule da cana-de-açúcar, certo? Folhas comestíveis, nós temos quais? Alface, né? E flores, nós temos comestíveis, couve-flor, certo? Então, vamos lá prestando atenção às imagens e acompanhando com a tia, tá certo? Por último, a última parte da planta, nós temos a raiz. A raiz que ela é responsável pela fixação da planta, né, na terra, no chão. E a alimentação da planta, né? Nós sabemos que é pela raiz que a planta ela vai conseguir sugar do solo, né, a água e os sais minerais necessários à sua sobrevivência, certo? Ela funciona como uma despensa, né? Ela reserva os nutrientes, né? Reservando os nutrientes, guardando os nutrientes. E as plantas, elas podem ser subterrâneas, como vocês estão observando na primeira imagem. As plantas, não, desculpa, raiz, elas podem ser subterrâneas, sob o solo, quer dizer que tá em cima, dá pra gente ver, você pode observar aí. Temos subterrâneas sob o solo. Temos as aquáticas, que são submersas na água, que, né, ficam acima da água. A segunda imagem, você pode observar os mangues, certo? Na segunda imagem. E a terceira imagem, que são as aéreas, nem na terra e nem dentro da água. Elas vivem, né, em outras plantas, correto? Então, nós temos aí 3 tipos de raízes, como vocês podem estar visualizando aí estas imagens, tá certo? Meus amores, vamos lá. Falar um pouco da nutrição das plantas. As plantas, elas são seres capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Por isso elas são chamadas, não esqueçam, seres produtores. Porque produtor produz o seu próprio alimento. Aonde, lembram? No processo de fotossíntese. Então, a nutrição das plantas, ela requer a absorção de água e sais minerais do solo, de gás carbônico do ar e da captação da luz do sol por meio da clorofila, certo? Muito importante, a nutrição das plantas, respostazinha lá da nossa atividade no livro, ela vai requer, como a gente viu, ela vai absorver água e sais minerais do solo, né, pela raiz, depois ela vai pegar o gás carbônico do ar, juntamente com a luz solar, ela vai pegar por meio da clorofila, ok? Então, nas folhas, a água, os sais minerais e o gás carbônico que a planta absorve do ar se transforma em alimentos para a planta. E o alimento produzido é chamada seiva elaborada. É chamado o alimento que a planta produz. Depois nós temos o caule. O caule, como a gente já viu também, ele conduz, é ele que leva os alimentos, né, a seiva elaborada para todas as outras partes da planta. Para as flores, frutos, todas as outras partes da planta, correto? Aí lá embaixo nós temos aí, como você está observando, o que a tia acabou de dizer. Né? Ela vai se alimentar pela raiz da água e sais minerais, vai absorver a luz solar e o gás carbônico, vai pegar para ela, vai produzir o seu próprio alimento, chamado de seiva elaborada, e em seguida ela libera, né, o O2, o oxigênio necessário à nossa respiração. Então,
Agora nós vamos falar da nutrição inorgânica das plantas. Quando a gente fala em nutrição inorgânica, estamos nos referindo à absorção dos nutrientes minerais, né, necessários para que a planta se desenvolva. Esses nutrientes, eles são classificados em macronutrientes e micronutrientes. Observem direitinho. O que são os macronutrientes? Vamos lá, lendo o quantia? São elementos básicos necessários em maior volume às plantas. Aí abaixo nós temos exemplos: carbono, oxigênio, hidrogênio, retirados do ar e da água, né? Desculpa evacuarem. O nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre, retirados do sol. E em seguida nós temos os micronutrientes. Micro, quer dizer, são utilizados em micro vem em menor quantidade, pequena, né? São utilizados em pequenas quantidades pelos vegetais, certo? Os micronutrientes. Exemplos, nós temos o boro, cloro, o ferro, manganês, molibdênio e o zinco. Entre parênteses, meus amores, nós temos aí o símbolozinho de cada nutriente mineral que foi colocado aí, tá certo? Então, agora nós iremos ver, né, que para as plantas se nutrirem, muitas vezes elas precisam se adaptar ao ambiente em que vivem. Nós sabemos que cada região, ela vai ter o seu clima característico. E se ela tem o seu clima característico, ela tem a sua vegetação também característica. Porque as plantas são seres vivos e elas têm o seu habitat, tá certo? Natural. Assim como todo animal tem o seu habitat natural, as plantas têm também o seu habitat natural. Digamos, as plantas que são resistentes ao ar seco, à quintura, né? Temos as plantas que só sobrevivem dentro da água, as plantas aquáticas, e assim vamos. Então, elas podem ser classificadas em, vamos ver aqui primeiro as plantas epífitas. Vamos acompanhando com a tia. Que tipo de plantas são esses, né? Elas se encontram em locais de formações vegetais muito densas, quer dizer, muito fechada, e por isso elas se instalam em cima das outras plantas para poder receber melhor e com mais intensidade a luz solar. Você pode estar observando essas duas imagens aí, tá certo? São exemplos de plantas epífitas. Elas sobem, né, em cima de outras plantas para que elas consigam captar a luz solar. Interessante, né? São as epífitas. Depois nós temos as plantas aquáticas. Aquáticas, elas requerem adaptações especiais para viverem submersas em águas. Não é toda planta, né, que ela vai sobreviver. Não. A Vitória Regia, por exemplo, é um exemplo. O aguapé, de plantas como você está observando aí, de plantas que são aquáticas, que vivem submersas na água. Muito bem. Depois nós temos as plantas, meus amores, que vivem em lugares muito secos. Um exemplo, nós temos os cactos. Inclusive nas nossas casas, nossas mães gostam de usar muitos cactos em decorações. Você pode estar observando claramente aí nesta primeira imagem, né? Desenvolvem uma estrutura especial, se apresentam em formas de espinhos e os caules armazenam água. Ok? Os cactos, durante o período de chuva, de inverno, quando está chovendo, eles armazenam água no seu caule. E quando passa o verão, né, são plantas que se adaptam no deserto, onde tem pouca chuva. Aí você observa claramente vários exemplos de cactos na primeira imagem, e na segunda nós temos aí o mandacaruzão, conhecido por nós em nossa região nordeste. Depois nós temos as plantas carnívoras ou insetívoras. São plantas produtoras e consumidoras. Não esqueçam, as carnívoras, elas produzem o seu próprio alimento, né? Elas são produtoras, mas elas também são consumidoras ao mesmo tempo. Elas não conseguem retirar do solo todos os minerais, né, os sais minerais necessários para o seu desenvolvimento. Elas não conseguem. E por isso elas capturam pequenos animais, insetos, né, aracnídeos e até mesmo répteis, anfíbios e aves para conseguir os nutrientes que ela precisa. Aí abaixo nós temos dois exemplos de plantas carnívoras, ok? Observem aí as imagens. Aqui nós temos agora, meus amores, as plantas parasitas. As plantas parasitas, elas não produzem seu próprio alimento, mas elas retiram de outras plantas o que ela precisa, para você ver, né? A diversidade, né, de plantas que existem. As plantas das quais elas retiram o alimento são chamadas de hospedeiras, como você pode estar observando aí nestas imagens, né? Elas sobem, né, uma espécie de rama em cima de outras plantas, são chamadas de parasitas, elas não produzem seu próprio alimento. Aí ela vai precisar de uma outra planta, ok? Observem aí direitinho
a imagem. Então, as plantas, é muito interessante, as plantas são seres vivos e que são importantíssimos na nossa vida, né? É importante que nós plantemos mais, cuidemos mais da natureza e do meio ambiente, para que possamos ter uma vida mais saudável, termos um ar mais puro, tá certo, meus amores? Então, este conteúdinho nós encontramos lá no nosso livrinho de ciências, na página 108 a página 113, tá certo? Você pode estar revendo este vídeo, você é convidado, né? Você pode estar relendo ou lendo na página 108 a página 113, nesse conteúdo no nosso livro. E em seguida, meus amores, vocês são convidados a responderem a atividadezinha simples, pequena. Página 114 e página 115. Um forte abraço da tia Janaína.